Eu briguei com o sistema e o fiz entrar em colapso. O sistema não só não me bateu, como também me permitiu ativar o sistema gratuitamente. Só porque eu transmigrei para o mundo Shunyuan há 3 anos. Para ativar as tarefas do sistema, foi um Dharma por 3 anos. Agora, o período de 3 anos chegou. O sistema me diz que estive simpando pela pessoa errada. Em um acesso de raiva, dei um soco nele. 3 anos, 3 anos. Você sabe como eu passei esses 3 anos? Nesse momento, a voz do sistema soou. Din din din. Aviso, aviso. O programa do sistema está corrompido. Din, modo sistema reiniciando. Para compensar o hospedeiro. O hospedeiro não precisa completar nenhuma tarefa para ativar o sistema. Contagem regressiva para a ativação do sistema. Só. Ao ouvir isso, eu me levantei abruptamente. Isso sim. Por que fazer qualquer tarefa idiota? Quanto àquela garota, Liu Huyan. Quem quiser bajular, que bajule. Eu, como descendente do clã Jian, um clã importante da cidade de Changjin. Que tipo de mulher você não conseguiria encontrar? E justamente quando eu estava calculando silenciosamente, do lado de fora veio a voz de Liu Huyan. Jian Yunyao, eu já disse. Eu, Liu Huyan, não sou o tipo de mulher que cobiça a vaidade. Você está surdo? Estou falando com você. Você não ouviu? Liu Huyan era arrogante. Enquanto dizia, ela caminhou em direção à carruagem. Então, 2 guardas vestidos com armadura negra imediatamente pararam Liu Huyan. Senhorita Liu Huyan, sem a permissão do jovem mestre. Ninguém pode se aproximar do jovem mestre. Liu Huyan ficou um pouco atordoada. Isso nunca tinha acontecido antes. O Jian Yunyao de antes já teria descido da carruagem para recebê-la. Como um cão humilde. Seus idiotas. Que tipo de coisa vocês são? Como ousam me impedir, senhorita? Liu Huyan quase riu de raiva. Sorrindo friamente repetidamente. Seu mestre, Jian Yunyao. Ninguém ousa falar comigo assim. Jian Yunyao. Você não vai sair para me ver logo? A aura assassina nos olhos dos 2 homens de preto aumentava. Eles são do clã Jian. A existência mais deslumbrante da família Jian. Um personagem assim. Não é para Liu Huyan insultar. Ela está apenas confiando no amor do jovem lorde. Mimada e arrogante. O homem de preto suprimiu a força raiva em seu coração. E silenciosamente abaixou a cabeça, preparando-se para matar. Nesse momento, minha voz veio de repente de dentro da carruagem. Não tem medo, hein? Insultando meus homens de preto da família Jian? Jogue-a para fora. Não fique no caminho. Eu observei tudo isso. E já estava sentindo nojo. Assim que essas palavras foram ditas, o local ficou em silêncio. As pessoas assistindo ao espetáculo estavam duvidando se seus ouvidos estavam com problemas. Liu Huyan também ficou perplexa. No segundo seguinte, Jian Yunyao. Você está louco? Como ousa falar comigo assim? Você ainda quer se casar comigo? Acredite em mim, eu cancelo seu noivado. Seu peito subia e descia violentamente. Uma raiva inexplicável se espalhou por todo o seu corpo. Ela se virou para ir embora. Espere. Eu saí da pista. Se você não dissesse, eu quase esqueceria. Ok. O noivado é cancelado imediatamente. Ótimo. Dupla alegria. Sistema ativado. E cancelar o noivado com uma mulher convencida. Isso não poderia ser melhor, certo? O quê? Os passos de Liu Huyan pararam. Pulseira Qianku. Espada dos 10.000 deuses. E também há pouco tempo, eu também dei à sua família Liu uma água celestial. Cristal como presente de noivado. Espero que sua família Liu possa retornar em segurança. Minha expressão era calma. Estendi a mão para Liu Huyan. Quanto ao agora? Primeiro, devolva os tesouros que você tem. Um silêncio mortal pairava sobre a cena. Liu Huyan ficou perplexa. Mas a primeira coisa que ela pensou foi: devolver? Já que é um presente de noivado. Já é meu. Como eu poderia te devolver? Homem patético. Tão patético. Jian Yunyao. Você enlouqueceu? Você quer de volta o que me deu? Você ainda é um homem? Liu Huyan gritou instintivamente com raiva. Dei alguns passos para trás. Jian Yunyao. Você esqueceu os últimos 3 anos. De tudo que você me disse? Você disse que só me amava. Que nunca me deixaria sofrer nem um pouco. Mas e agora? Você faz esse escândalo. Como o mundo vai me ver? Onde você me coloca, Liu Huyan?
As sobrancelhas de Liu Huyan franziram. Ela avisava indignada. Vendo isso, eu me diverti. Essa garota realmente foi mimada demais. Eu não pude deixar de balançar a cabeça. Minha expressão suavizou repentinamente. Meu olhar estava frio. Eu não estou brincando com você. E não estou pedindo sua opinião. Eu não preciso da sua razão para cancelar o noivado. Amanhã, a esta hora, se a família Liu não devolver e insistir em ficar com o dote deste jovem mestre, então a família Liu pode ser exterminada por completo. Todos os presentes ficaram perplexos, olhando para Jiang Yunyao incrédulos. Na mente de todos, uma ideia surgiu de repente. Grandes mudanças estão prestes a acontecer. Os subúrbios de Liu Huyan estão todos tremendo, agarrando firmemente a bainha de suas roupas. As juntas dos dedos estão levemente brancas. Jiang Yunyao, você é realmente insensível. Mas não tenho medo de te dizer. A família Jiang não tem apenas um jovem mestre. Já visitei o jovem mestre Lin Xiao. O jovem mestre Lin Xiao também concordou que no futuro me aceitará como seguidora. Se você me insultar no futuro, será um insulto ao jovem mestre Lin Xiao. A família Jiang não é algo que você possa controlar sozinho. Mesmo com a cara feia, vou te rasgar. Liu Huyan também não tem vergonha. E liberou sua aura. A família Jiang da Terra tem 8 linhagens principais. Jiang Xunyao é o jovem mestre de uma linhagem. As outras 7 linhagens também têm jovens mestres. Entre as 8 linhagens, a competição sempre foi acirrada. Na opinião de Liu Huyan, a posição de Jiang Xunyao é muito nobre. Mas ele também não precisa temê-lo. Abrace outra coxa de jovem mestre. O que Jiang Yunyao pode fazer? Com certeza. Uma luz brilhante surgiu na cidade. Uma dezena de pessoas de manto preto, sob a liderança de um ancião de vestes cinzas, desceram as margens do rio Luoshui. Ao ver quem chegou, os olhos de Liu Huyan brilharam intensamente, como se ela tivesse encontrado um esteio. Aproximou-se rapidamente do ancião de vestes cinzas. Fubo. Liu Huyan estava lamentando tristemente, com os olhos cheios de lágrimas. O recém-chegado também era um manto preto da família Jiang. Só que ele pertencia à linhagem de Jiang Linxiao. Fubo, o líder, é o protetor de Jiang Linxiao, um terror do reino divino. No entanto, assim que chegou, encontrou esta cena. Fubo ficou um pouco rígido imediatamente, vendo a aparência magoada de Liu Huyan. São os dois que se separaram. Enquanto ouvia, a expressão de Fubo, no entanto, estava piorando. Inconscientemente virou a cabeça para olhar para Jiang Linxiao. Do começo ao fim, eu apenas observei tudo isso com indiferença, com um olhar calmo e imperturbável, frio e intimidador. Mas esse olhar revela involuntariamente um sinal. Insolência. Quem te deu essa audácia de ofender o jovem lorde da minha família Jiang? Fubo estapeou Liu Huyan, arremessando-a para longe. O que acontece com a minha família Jiang? Não é da sua conta, um estranho, julgar. O olhar de Fubo era frio, com uma expressão fria e ameaçadora. Logo depois, Fubo imediatamente fez uma reverência a Jiang Linxiao. Este velho servo saúda o jovem lorde. Os guardas vestidos de preto também se curvaram a Jiang Linxiao. Saudações ao jovem lorde. Saudações ao jovem lorde. Liu Huyan, que foi arremessada para longe, ficou completamente atordoada. Isso é diferente do que ela imaginava. Será que não deveríamos zombar de Jiang Linxiao? Liu Huyan, neste momento, está descabelada. Ele não conseguiu se conter em choque e raiva. Com os olhos cheios de lágrimas, exibindo uma postura delicada, lamentável, fraca e desamparada. As pessoas ao redor que assistiam ao espetáculo não puderam deixar de zombar. Que nojo! Fingindo piedade. Na verdade, ela ainda sente que sofreu uma grande injustiça. Como uma inocente que foi intimidada. O corpo de Liu Huyan não pôde deixar de tremer. Ela já está assim. Este grupo de espectadores não apenas não a compreende ou tem pena dela. Pelo contrário. Na verdade, eles ainda zombam dela, uma mulher fraca. Ainda. Devolva, devolva. Ele estendeu a mão e tirou o casaco. Era a armadura divina Tianshuan. A roupa roxa mudou em um instante. O brilho úmido flui, transformando-se em um manto branco. A proteção do corpo pode mudar livremente de acordo com a vontade do proprietário. Maravilhosamente mágico. O rosto de Liu Huyan ficou vermelho e roxo, preparando-se para partir, cheia de ressentimento e humilhação.
Espere um pouco. Você acha que acabou por aqui? Eu disse a Liu Huyan com uma cara fria. Não é apenas uma armadura divina Xuan celestial. Os tesouros no corpo de Liu Huyan. Cada um deles pertence a Jian Junyao. Tire tudo, tem que tirar tudo. Assim que tirou a armadura divina Xuan celestial, Liu Huyan, cujo coração estava cheio de dor, ouviu isso. Seu corpo delicado de repente ficou tenso. Ela estendeu a mão e removeu silenciosamente as joias e tesouros em seu corpo. Anel, colar. Aqui está, tudo de volta para você. Está bom assim? Você está satisfeito agora? Relutantemente, Liu Huyan, com apenas uma camisa branca restante em seu corpo, sem qualquer brilho ou charme divino, forçando-se a conter as lágrimas em seus olhos, morrendo de vergonha e raiva. No entanto, no momento seguinte, Liu Huyan apenas sentiu seus olhos se turvarem. Eu apareci na frente dela. Antes que Liu Huyan pudesse reagir, 2 tapas estalaram no rosto de Liu Huyan. Esses 2 tapas são por ter manipulado a guarda sombria. Minha expressão não se atenuou. Não se esqueça das minhas palavras. Notifique os ancestrais da sua família Liu. Amanhã devolvam meus presentes de noivado. Se insistirem em não devolver, não me importarei de fazer uma visita à sua família Liu pessoalmente. Vaza. Eu acenei com a mão com desgosto. Liu Huyan ficou completamente atordoada. Ela cobriu suas bochechas doloridas com a mão, como se estivesse sonhando. Eu ignorei Liu Huyan. Convoquei a guarda sombria para retornar à família Jian. É hora de voltar para ativar o sistema. Dentro do salão divino da família Jian agora. Ativar sistema. Conforme minhas palavras ecoavam. Jin, parabéns ao hospedeiro por vincular o sistema Qiandão. Jin, 1000 caminhos, local de atualização. Salão divino da família Jian. Dica, hospedeiro. Cada local de 1000 caminhos só pode começar com 1000 caminhos. E este 1000 caminhos irá acionar um ataque crítico de novato. Garantidamente obterá 100% de luta de primeira linha. Hospedeiro, deseja 1000 caminhos? Precisa mesmo perguntar? Eu não hesitei. 1000 caminhos. Jin, parabéns ao hospedeiro por ter sucesso em 1000 caminhos no Salão Divino da família Jian. Obteve a arte demoníaca devoradora do céu. Uma pílula espiritual imortal. Arte demoníaca devoradora do céu. Um método de cultivo da imperatriz imortal de 20.000 anos atrás. Devorar o céu. Devorar a terra. Transformar todas as coisas. Nada que não possa ser devorado e absorvido. Fiquei chocado. Caramba, é tão poderoso assim? Lei da terra. Mesmo uma família Jian como esta, cujos ancestrais produziram um grande imperador, também não há lugar completo. Com um pensamento destes, eu não hesitei nem um pouco. Imediatamente estendi a mão e dei um tapinha na bolsa de armazenamento na minha cintura. Por um tempo, um por um, os tesouros emergiram esparsamente em sucessão. Há armas divinas afiadas. E também há tesouros naturais extremamente raros. Eu fechei meus olhos e silenciosamente operei. Devorar o demônio celestial Gon. Uma aura inexplicável emanou do meu corpo. Esses tesouros ao meu redor, transformado a uma velocidade visível a olho nu, em energia extremamente pura. Todos mergulharam no meu corpo. Meu fôlego aumentou repentinamente, subindo constantemente. Ki sangue avançam 6 insetos. Ki sangue avançam 8 insetos. Osso crocante avança 1 inseto. Osso crocante avança 3 insetos. Após um breve período de familiarização, abri meus olhos de repente. Meus olhos brilhavam intensamente. Cheio de vigor. Eu realmente avancei para. Isso foi rápido demais. Eu estava chocado. Tenho que dizer. A arte demoníaca devoradora do céu é realmente aterrorizante. Pode refinar qualquer coisa, contanto que haja recursos. Eu sou como um poço sem fundo. Posso devorar infinitamente. E meu reino atual já é comparável a alguns jovens prodígios de Shanglu City. Isso ainda é porque desperdicei 3 anos de tempo de cultivo. Dei todas as coisas boas para Liu Huyan e a família Liu por trás dela. Jin. Detectada a ligação kármica entre o hospedeiro e Liu Huyan da família Liu. Local de check-in atualizado. Por favor, faça o check-in na terra ancestral da família Liu. Eu ignorei. Ele secretamente começou a inspecionar em seu coração. Minha própria família Jian. Os ancestrais da família Jian tiveram grandes guerreiros. Especialmente com a
Imperatriz imortal de 20.000 anos atrás, eles tiveram uma relação de afeto. Por isso, ele conseguiu se conectar com o palácio demoníaco devorador do céu. Mas a família Liu, uma mera família Liu que depende de outras famílias, como pode ser comparada à família Jian? Uma família da Terra? Ao pensar nisso, o canto da minha boca não pôde deixar de desenhar um leve sorriso. Isso não está de acordo com meus desejos? Originalmente, eu não tinha intenção de deixar a família Liu escapar. Afinal, eles pegaram minhas coisas boas por 3 anos. Eles estão tão gordos que estão pingando óleo. Quando o porco fica gordo, não deve ser abatido? E agora? A família Liu realmente tem segredos? Isso me deixa ainda mais ansioso. Nada mal, nada mal. Que surpresa inesperada! Eu quero ver o que a família Liu pode me trazer. Pensando nisso, enviei uma comunicação. Notifique todos os anciãos para se reunirem no Salão dos Deuses Celestiais. 1 hora depois, na família Jian, figuras emitindo auras poderosas apareceram fora do Salão dos Deuses Celestiais. Alguns entraram no salão principal e viram Jian Junhao parado em silêncio no salão, com as mãos atrás das costas. Saudamos o jovem Lorde. 3 anciãos do reino divino entraram e saudaram respeitosamente. O grande ancião e o segundo ancião não vieram? Onde estão os outros anciãos? Meu olhar vagueia, caindo sobre os 3. Família Jian da raça da Terra. Tem 8 linhagens no total. Cada linhagem abriga um grande número de poderosos mercenários estrangeiros. Esses guerreiros já juraram lealdade. Mas agora, apenas 3 anciãos vieram. Jovem Lorde, não se ofenda. Jovem Lorde, não se ofenda. O grande ancião e o segundo ancião não estão temporariamente na família Jian. Os outros anciãos também estão em treinamento antes do fechamento. Uma leve carranca apareceu no rosto do terceiro ancião. Ele rapidamente explicou. Eu balancei a cabeça. Não disse muito. Parece que o comportamento de Doorma do passado desapontou muitos anciãos. Mas agora tudo será diferente. A propósito, jovem mestre, por que você nos chamou urgentemente ao Templo dos Deuses? Qual é o motivo? Será que vamos enviar ervas espirituais para Liu Huyan novamente? Esta é a 5ª anciã, de personalidade direta. Ela franziu muito a testa. Eu apenas balancei a cabeça com indiferença. Hoje, Liu Huyan já cancelou o noivado comigo. Eu já concordei com ela. O quê? O jovem mestre concordou em cancelar o noivado? Assim que essas palavras foram ditas, os 3 anciãos ficaram extremamente chocados, já que o noivado foi cancelado. Então, nestes 3 anos, a família Liu comeu e pegou de mim. Também deve ser devolvido. Amanhã, convido todos os anciãos para despertar meu caixão puxado por 9 dragões da família Jian e exterminar toda a família Liu. Recupere os recursos que pertencem à minha família Jian. E, de passagem, entre no local ancestral da família Liu e peça ao ancestral da família Liu para ajudar na batalha. Em cumprimento à ordem do jovem Lorde. Os 3 anciãos ficaram muito felizes em seus corações e imediatamente aceitaram a ordem e se retiraram. Um dia, a notícia do meu rompimento com Liu Huyan já se espalhou por toda a cidade de Shanglu. Dezenas de milhões de cultivadores voltaram seus olhos para a família Liu. Neste momento, no saguão principal da família Liu, todos os altos funcionários da família Liu estão reunidos aqui, tentando agradar ao máximo este jovem vestido com brocado. Minha filha, Anyu, é honrada por ser apreciada pelo filho sagrado. Verdadeiramente uma glória suprema para minha família Liu. Liu Longyi sorria abundantemente. Lord Liu é muito gentil. Sobre os assuntos da sua família Liu, este santo filho já sabe. Fiquem tranquilos. Com este santo filho aqui, aquele Jian Junhao não levantará nenhuma tempestade. O jovem senta-se no assento principal, com um olhar sombrio, desprezando tudo. Ouvindo estas palavras, Liu Longyi está completamente aliviado. Este jovem chamado Luo Feng é o santo filho da seita da Luodong. A família Jian é a força dominante no domínio Lingchu, mas a seita da Luodong também não é fraca. Ambos são famosos nos 9 domínios orientais. Grande linhagem de terror. Liu Longyi tem 2 filhas no total. A irmã mais velha, Liu Huyan, e a irmã mais nova, Liu Anil. Atualmente, Liu Huyan está indo encontrar outro membro da família Jian, o jovem Lorde Jian Ling Shaoqin.
E Liu Anil, por sua vez, recebeu o apreço deste filho sagrado. Isso agora é como ter uma dupla segurança. Liu Longyi, é claro, não entrou em pânico. Ha. Este velho não foi nada modesto. Que minha filha receba o favor do filho sagrado. É realmente uma honra para minha família Liu. Liu Longyi sorriu. Para ser sincero, este velho tem outra filha mais velha, chamada Huyan. Ela também é extraordinariamente pura. Uma pessoa de talento extraordinário. Agora ela já rompeu o noivado com Jian Yunhao. Se o filho sagrado desejar, este velho pode tomar uma decisão no local. Este filho sagrado, sou um sonhador tolo. Ao mesmo tempo, uma besta inteira envolta em ninhos de andorinha dourados, com um pássaro divino de 9 cabeças, puxando uma carruagem luxuosa. Chegou à porta da família Liu. Desci da carruagem. Meu olhar era calmo e imperturbável. Olhei para os guardas em frente ao portão. O guarda negro pessoal ao meu lado avançou imediatamente. Por favor, anunciem a visita do jovem mestre Jian Yunhao da família Jian. Ah, então é o jovem mestre Yunhao. A família Liu tem um convidado ilustre. O chefe da família está ocupado acompanhando e não pode se ausentar. Jovem mestre, por favor, espere um pouco lá fora. Os guardas disseram com sarcasmo. Não me levaram a sério, o cara que vivia correndo atrás da Huyan. Eu realmente não disse muito. Apenas sorri levemente. Que insolência! Ousar desrespeitar o jovem mestre da família Jian. No instante seguinte, o guarda negro ergueu o pé diretamente e chutou o guarda da família Liu à sua frente. Estrondo! O som foi como um trovão. Um estrondo abafado. O guarda vomitou sangue no ar. O corpo inteiro foi arremessado para trás, esmagando-se pesadamente contra o portão da família Liu. Morte dramática. Saiam do caminho se não quiserem morrer. Os guardas negros estrangulados pelo deus maligno instantaneamente abriram um caminho sangrento para mim. Os guardas da família Liu não se atreveram mais a bloquear, correndo desesperadamente para os lados, abaixando a cabeça e tremendo, sem ousar dizer uma palavra a mais. Entre os 4 registros históricos, eu não disse uma única palavra. Olhar profundo e misterioso. Expressão apática. Os 3 anciãos atrás dele, olhando profundamente para as costas à frente. Dominador e incomparável. Com uma postura incomparável. Suprimindo tudo. Este é o jovem mestre Jian que eles têm em mente. E o movimento de eu invadindo a família Liu com pessoas. Rapidamente chegou ao salão principal. A testa de Liu Longyi estalou levemente. Raiva e tristeza iminentes. Bom. Que belo Jian Yunhao. Um mero júnior. Realmente ousado ao extremo. Sem nenhuma razão. Parece que eu, este velho, terei que, em nome da família Jian, dar uma boa lição neste júnior irracional. Assim que as palavras foram ditas, minha figura apareceu do lado de fora da loja. Jian Yunhao, você não tem nenhum respeito por mim, seu tio Liu? Ajoelhe-se rapidamente e peça desculpas. Liu Longyi rugiu furiosamente. Eu, no entanto, permaneci impassível. Varri discretamente todos os presentes com o olhar. Os rostos familiares de sempre estão todos aqui. A única que falta é Liu Huyan. Pensando bem, eu entendi. Liu Huyan deve ter ido procurar Jianling Xiaoyan. Jian Yunhao. As regras da família Jian criaram um lunático irracional como você? Parece que seu pai está desaparecido há muitos anos. E ninguém te ensinou boas maneiras. Eu, este velho, posso substituir seu pai. Vou te dar uma lição. A expressão de Liu Longyi congelou. Velho, estou te dando muita moral. Um mero grupo insignificante. Ousa dizer que vai dar uma lição neste jovem mestre? Eu não tive piedade. Meu desgosto não foi nem um pouco disfarçado. Liu Longyi ficou tão chocado que por um momento não conseguiu reagir. É preciso saber que nesses 3 anos, Jian Yunhao sempre foi muito respeitoso com ele. Quase o tratava como um ancestral. E agora ousa enfrentá-lo? Sem mais delongas. Este jovem mestre veio hoje à sua família Liu para cancelar o noivado. Eu peguei um contrato de casamento. Meus dedos se moveram. Este contrato de casamento com dezenas de milhões de promessas se transformou em pó no local. Liu Longyi ficou atordoado. As pessoas da família Liu presentes ficaram rígidas. Só no momento em que o contrato de casamento foi rasgado, eles realmente acreditaram.
nos rumores externos sobre o cancelamento do noivado. Que insolência! Você é muito rude. Liu Longyi acordou de repente. Repreendeu em voz alta. Lu Feng, pare de bobagens. Eu acenei com a mão com desgosto, como se estivesse espantando moscas. Eu já fui educado o suficiente com vocês. Agora que a memória do noivado foi apagada. Por favor, família Liu, devolva meu dote. Aquele sutra da água celestial. Além dos tesouros celestiais dos últimos 3 anos. Ao ouvir isso, a expressão dos membros da família Liu presentes ficou feia. Eles já haviam usado o dote, o sutra da água celestial. Sem mencionar os últimos 3 anos. Os presentes que Jiang Yunyao deu à família Liu. Eles já haviam desperdiçado tudo. Devolver? Como que vamos devolver? Olhando para o extremamente estranho Jiang Yunyao, Liu Longyi ficou um pouco em pânico. Inconscientemente, ele olhou para Lu Feng ao lado. Lu Feng limpou a boca lentamente com um brocado. Então ele se levantou lentamente. Interessante. Digno do jovem lorde do clã Jian. Que prepotência! Mas, sendo um jovem lorde respeitável, usar o poder da família para oprimir os mais jovens, não é um pouco inadequado? Os lábios de Lu Feng exibiam um sorriso. Olhou para Jiang Yunyao com desdém. Eu apenas olhei para Lu Feng. Perguntou. Audacioso! Você sabe quem é este homem? Este é o santo filho da seita da Lu Jian. Seu status não é diferente do de Jiang Yunyao. Nem um pouco. Você ousa insultar o santo filho assim? Você quer iniciar uma batalha mortal entre as duas grandes forças? O povo do clã Liu rapidamente o apoiou. Então é da seita da Lu Jian. Eu balancei a cabeça. Hehe. Ignorante e destemido. Mas este santo filho é generoso. E não se rebaixará ao seu nível. Lu Feng ergueu a cabeça arrogantemente. Mas hoje, já que este santo filho já se manifestou pela família Liu, este assunto deve ser encerrado. Antes que Lu Feng pudesse terminar de falar, eu interrompi repentinamente suas palavras. Você quer interferir? A expressão de Lu Feng ficou fria instantaneamente. Você e eu somos da mesma geração. E nossa posição é equivalente. Pessoas como nós, originárias de grandes potências. As forças por trás não impedirão que jovens prodígios lutem entre si. A vida e a morte são o destino. A riqueza está no céu. Se alguém morrer, não pode culpar os outros. As palavras de Lu Feng estavam cheias de intenção assassina. O significado do aviso era forte. Ao ouvir isso, meus olhos realmente brilharam. Terceiro ancião. Isso é verdade? Para não subestimar. É realmente assim. Especialmente nossas grandes famílias. Os princípios de nutrir a próxima geração. É para encorajar a competição entre as gerações mais jovens. Para provar o caminho e conquistar cidades com matança sangrenta. Afinal, flores em uma estufa, mesmo que o cultivo seja forte, são facilmente derrotadas. Eu balancei a cabeça. Agora estou aliviado. Originalmente, eu estava um pouco indeciso. Deveria aleijar este Lu Feng? Ou deveria matar Lu Feng ali mesmo? E minha aparência nos olhos de Lu Feng realmente fez Lu Feng pensar que Jiang Yunyao estava com medo. Contanto que você entenda. Lu Feng sorriu com desdém. Nesse caso, as coisas são muito mais simples. Eu vou te matar primeiro. Eu disse de repente. Lu Feng começou a rir de raiva. A raiva no fundo do meu coração disparou para cima. Te dei uma chance. E você realmente não sabe quem você é? Bom. Este santo filho vai pessoalmente hoje. Eu vou esfolar você. Qual a diferença? Sua figura disparou. Uma palma atingiu a testa de Jiang Yunyao. Os 3 anciões atrás de mim sentiram que algo estava errado. Seus sorrisos congelaram. Não é bom. O jovem lorde está em perigo. Este Lu Feng é famoso há muito tempo. Na geração mais jovem, ele é conhecido como um gênio. Enquanto o jovem lorde desperdiçou muitos anos, temo que ele não seja páreo para este Lu Feng. Os 3 anciões estavam com os olhos cheios de solenidade, prontos para resgatar o jovem lorde a qualquer momento. Ao enfrentar o golpe de Lu Feng cheio de intenção de matar, eu também levantei meu espírito ao máximo. Acumulando força silenciosamente, um soco encontrou a palma da mão de Lu Feng. A aura do osso quebrado Jin atingiu a perfeição. Explodiu repentinamente. O sangue estava jorrando, tentando seu melhor para entrar em colapso. Um soco que gerou um estrondo sônico.
Uma força colossal de 9 milhões de asterisco Din asterisco. Exposto sem reservas. O quê? Essa aura. As pupilas de Luo Feng contraíram-se repentinamente. Antes que ele pudesse reagir. Roar! As mãos dos dois colidiram. Crack! Uma série de ossos estalando. Repentinamente soou. Luo Feng gritou horrivelmente. Visível a olho nu. Todo seu braço direito estava quebrado e dilacerado. Carne e sangue voando. No instante seguinte, um punho perfurou violentamente seu peito, congelando no ar. A excitação nos rostos da família Liu desapareceu. Eles ficaram paralisados no local. Os três anciãos ficaram estupefatos. Então eu era tão forte. Para ser honesto, eu nem imaginava que seria tão forte. Com a arte demoníaca devoradora do céu, devorando inúmeros tesouros celestiais, para alcançar o nível de perfeição máxima. Descobri que ser muito mais forte no mesmo reino. Não, espera. Você que é muito fraco. De repente, balancei a cabeça novamente. Luo Feng vomitou um bocado de sangue velho no canto da boca. Seus olhos escureceram e ele quase desmaiou de raiva ali mesmo. Pirralho, como ousa? Pare! Um grito explosivo soou abruptamente. O protetor de Luo Feng, o ancião Rui Yi, de repente correu em direção a Jian Yunhao. No entanto, o terceiro ancião e outros o repeliram com um único golpe. Eles repeliram o ancião Rui Yi. A aura do reino divino flutua, profunda e vasta como um abismo. Era como 3 montanhas divinas ancestrais, flutuando ao meu redor. O chão rachou imediatamente. O luxuoso palácio gemeu estrondosamente. Sob a varredura da aura do reino divino, todo o salão desapareceu no ar. Transformou-se em pó e desmoronou. Impossível! O povo da sua família Jian não pode matar o santo filho da minha grande seita da espada Lu. Será que sua família Jian quer provocar? Isso é estranho. Por que isso vai provocar uma guerra eterna e mortal? Não foi o santo filho da sua grande seita da espada Lu quem disse que jovens e talentosos lutam entre si, sem envolver as forças do clã por trás? 3 anciãos, cada um dizendo uma frase, rindo por dentro. Para ser honesto, até Jian Yunhao agir, os 3 perceberam seu nível de cultivo. Afinal, todos sabem que Jian Yunhao desperdiçou muitos anos. Os 3 anciãos pensaram que ele não tinha feito nenhum progresso. Portanto, eles não se preocuparam em verificar o nível de Jian Yunhao. Mas neste momento, os 3 estão extremamente animados. Jovem Lorde da família Jian, você realmente esconde muito bem. Só você? Ao mesmo tempo, Luo Feng finalmente acordou. Sentindo-se manipulado por Jian Yunhao, Luo Feng sentiu um frio percorrer seu corpo. Aterrorizado. Um momento antes, aos olhos dele, o outro ainda era um lixo bajulador com um nome vazio. Como uma formiga, que podia ser esmagada facilmente. Nunca imaginei que a formiga era ele mesmo. Vendo isso, o pessoal da família Liu ficou em silêncio, tremendo por todo o corpo. Os mais tímidos até urinaram nas calças. Desesperados, desabaram no chão. Não, impossível. Como Jian Yunhao derrotou Luo Feng tão facilmente? O rosto de Liu Longyi estava pálido e sem sangue. Se sua força de bastidores suprimir Jian Yunhao, isso não terá graça. Ele quer me matar. Este jovem mestre não pode matá-lo? Eu examinei Luo Feng com interesse. Já ouvi dizer. A seita da espada da Lu já foi vista estabelecida no Vale da Espada da Lu, na Pedra do Espelho do Vale Verdejante, aclamada como o ápice da esgrima nos 9 domínios orientais. Imagino que este seu santo filho deve ter os ossos da espada da Lu, certo? Minhas palavras, cada palavra como uma faca, atingiu o coração de Luo Feng com força. Luo Feng sentiu que algo estava errado. Seus olhos se arregalaram em descrença. Você quer tomar meus ossos da espada da Lu? Acompanhado pelo grito miserável e incomparável de Luo Feng. Sua espinha dorsal, na verdade, foi arrancada por Jian Yunhao. Luo Feng morreu no local. E este osso exala uma luz preciosa e brilhante, extremamente incomum. É o método secreto exclusivo da seita da espada da Lu, que pode ser refinado nos ossos da espada da Lu. Bom, coisa boa. Imediatamente guardei os ossos da espada da Lu. Esta relíquia prejudicial. Aos olhos do clã Liu, a mentalidade do pessoal da família Liu entrou em colapso. Oi, devolvemos a bunda do jovem lorde. Rápido.
Vá rápido buscar recursos para o jovem Lorde. Liu Longyi de repente gritou com o pessoal da família Liu. Família. Chefe da família. Nós já usamos tudo. Como vamos devolver? O pessoal da família Liu disse hesitantemente. O corpo de Liu Longyi enrijeceu. Boca aberta. Não conseguiu falar por um longo tempo. Não importa. Comeram o que é meu. Pegaram o que é meu. Sempre há uma maneira de devolver. Eu limpo o sangue vermelho do cigarro na minha mão. Disse calmamente. Já que todo o pessoal da família Liu usou tudo. Então é fácil de resolver. Drenem o sangue de toda a família e retirem os ossos espirituais. Para devolver meus recursos com isso. Louco. Ao dizer isso, foi como um trovão estrondoso, explodindo nos corações de todos da família Liu. Uma corrente fria e implacável. Uma aura desesperadora. Veio avassaladoramente. O ancestral da família Liu. A aura de um Lorde Divino. Os membros da família Liu, em colapso, foram abalados. De repente, eles exclamaram de alegria. Ancestral, salve-nos! Um homem de branco, incrivelmente belo, apareceu no ar sem aviso. O ancestral da família Liu olhou de cima, olhando para todos abaixo, com um olhar sombrio. Seus olhos estão fixos em Jiang Yunyao. Você está pressionando demais meu clã Liu. Você não tem medo de que eu ignore tudo e te arraste comigo para a morte. Você quer me usar como um peão. Com o que você tem, você é qualificado. No entanto, do começo ao fim, eu permaneci calmo e sereno. Ao mesmo tempo, uma fenda se abriu repentinamente no céu. Uma aura de destruição apocalíptica e queda. Explodiu estrondosamente. Que audácia! Quem está tentando usar o jovem mestre Jian como bode expiatório? Acompanhado por uma repreensão furiosa. Um caixão de bronze que atravessa o universo, com cerca de 10.000 zan de tamanho, saiu correndo da fenda. O caixão de bronze apareceu. Uma corrente escura, enrolada nele, estendendo-se para frente. Aderiu a 9 dragões imponentes de 100 zan. 9 dragões puxando um caixão. Uma arma misteriosa lendária cuja origem ninguém conhece. A lenda diz que é da família Jian, adquirida pelo ancestral no vazio além do céu. Sempre foi vista como a arma suprema da família Jian. O ancestral da família Liu observou a cena horrorizado. Não tinha mais a calma anterior. Jian Yunyao. Você ousa mover o caixão puxado por 9 dragões? Você não tem medo de seus ancestrais da família Jian? Condenado a você. Mas antes que ele pudesse reagir, meus 3 generais divinos ao meu lado ascenderam aos céus, guiando com poder mágico, abrindo o sarcófago de bronze. Imediatamente, uma força de atração terrível e irresistível envolveu o ancestral da família Liu. Eu não aceito isso! Jian Yunyao, seu pequeno bastardo amaldiçoado, o ancestral da família Liu gritou. Mas ele simplesmente não conseguiu resistir. Ainda assim, ele ascendeu ao céu como um raio de luz, sendo engolido pelo caixão. O caixão se fechou novamente. Acabou. Um monarca divino foi engolido pelo sarcófago de bronze em um instante. Morto sem um lugar para ser enterrado, sem sequer causar ondas. Liu Longyi e os outros desabaram no chão um por um, como se tivessem perdido seus pais. Acabou, acabou. Até mesmo o ancestral foi derrotado. Enquanto isso, eu dei uma olhada superficial no desesperado clã Liu. Falar comigo sobre ser misericordioso? Me dizer que estou exagerando? Caminhei em direção ao ancestral do clã Liu. Jian Yunyao. Não, não, não. Prezado jovem mestre Yunyao. Eu estava errado. Eu estava errado. Perdão, perdão, perdão. Estamos dispostos a oferecer tudo ao jovem mestre. Eu sou bonita. O povo do clã Liu chorava e lamentava. Humildemente ajoelharam-se no chão, batendo a cabeça como pilões de alho. Eu nem sequer os olhei. O ancestral do clã Liu também é meu alvo. Eu quero ver quais segredos o ancestral do clã Liu esconde, e o que eles podem envolver com a minha partida. O pesadelo do clã Liu começou. Todo o clã Liu sofreu um desastre devastador em um curto período de tempo. Família Liu, Liu Longyi. Extração de sangue e ossos espirituais. Morte. 19 anciãos da família Liu. Morte. Toda a família Liu. Todos aqueles que se sentiram à vontade e desfrutaram dos recursos de Jian Yunyao. Nenhum escapou da destruição, sem deixar pedra sobre pedra. De modo que o desejo de gritar, algo como não subestime um jovem pobre,
Simplesmente não acontecerá. Especialmente o quinto ancião, com seu temperamento explosivo. Um cachorro da família Liu olhou para ele na rua. O quinto ancião avançou e com um chute, explodiu o cachorro. Na cidade de Shanglu, todos que viram esta cena ficaram profundamente chocados. Essa família Liu realmente está cortejando a morte. Sem um pouco de autoconsciência. Eles não sabem que sem o jovem mestre Yunhao, quem eles pensam que são? Enquanto isso, eu já cheguei ao território da família Liu. Check-in. Jin. Check-in no território da família Liu. Parabéns ao hospedeiro pelo check-in bem-sucedido. Obteve o corpo Dão Eterno. Corpo Dão Eterno. A fonte de todos os sistemas sanguíneos dos céus. Pode usar sem recursos externos os mistérios de todos os sistemas de poderes. Marque tudo abraça. Reúne em si todos os poderes dos corpos. Na minha mente. Como se o som de sinos da manhã e tambores do anoitecer ressoassem. O sangue ferveu. A força física aumentou novamente drasticamente. 9 milhões de Jin. 12 milhões e 200 mil Jin. 36 milhões de Jin. A energia sanguínea disparou para o céu. Essa rica energia sanguínea, na verdade, evoluiu para uma série de imagens de dragões de energia sanguínea, desafiando os céus com orgulho. O limite da perfeição no reino esmaga ossos. Originalmente, minha linhagem já era bastante notável. Talento excepcional. E agora? Atingiu um nível inacreditável. Tal físico é definitivamente invencível no mesmo reino. No instante seguinte, experimentei os benefícios únicos do corpo do Dão Eterno. Aquela espada da lua no saco de armazenamento. Nem precisava ser estudada. Transformou-se em um fluxo de energia misteriosa, integrando-se ao meu corpo. Em seguida, passou por transformações e promoções contínuas. Uma vez. 2 vezes. 99. Um tipo de talento supremo para a espada. Nunca antes visto nos registros dos livros orientais. Tomou forma num instante. Corpo da espada imortal. 4 palavras apareceram na minha mente. No momento, eu ainda não sabia sobre meu corpo da espada imortal. São precisamente os espadachins da seita da espada da lua, ansiosamente almejado. A criação suprema que eles buscaram por toda a vida. Supremacia da espada. Embora eu ainda não entenda muito sobre o caminho da espada, mas eu também posso vagamente sentir o extraordinário talento do meu próprio caminho da espada. Parece que eu posso me especializar no caminho da espada. Um pensamento passou pela minha mente. Então eu caminhei para as profundezas da terra ancestral da família Liu. À vista, no santuário ancestral da família Liu, flutuando uma folha verde esmeralda. Não é de admirar que uma pequena família Liu possa ascender. Acontece que a família Liu realmente encontrou este item. Na minha frente, flutuando uma folha verde esmeralda. Ao redor da folha verde, emanando um leve traço de tão, exibindo sua extraordinária natureza. Erva da espada da folha do tão. Eu reconheci. Embora eu tenha desperdiçado muitos anos, mas como o jovem venerável da família Jian, a espada ainda é muito vasta. O ancestral da família Liu teve sorte. E ainda obteve este item. No entanto, este item requer muitos recursos para cultivar. A família Liu só ativou 1/3. O junção espada de folha de vinho à frente não foi completamente ativado. Mas isso me favoreceu. Imediatamente guardei a junção espada de folha de vinho. Não obtive também todos os recursos da família Liu? Não preciso me preocupar com a falta de recursos para ativar a junção espada de folha de vinho. Assim que pensei nisso, imediatamente dei meia volta para casa. Terceiro ancião. Avise a todos para coletar os corpos do povo da família Liu. No caminho, encontrei o terceiro ancião e rapidamente o informei. O que o jovem mestre quer fazer com os corpos deles? O terceiro ancião ficou intrigado. Eu apenas dei um sorriso misterioso. É um pouco útil para mim. Sim. O terceiro ancião não perguntou mais. Já que o jovem mestre precisa, então que obedeçam às ordens. Quinto ancião. Você não acha que o jovem lorde mudou? Com certeza ele mudou. Senão, hoje não estaríamos aqui para exterminar a família Liu, mas sim lambendo as botas daquela garota e dando presentes. O quinto ancião sorri de canto. O terceiro ancião olhou profundamente para as costas de Jian Yunhao. Não. O que eu quero dizer é, a base do jovem lorde parece diferente. Ainda agora.
O jovem Lorde estava apenas no limite de suas forças. Quando voltei para a família Jian, atraiu a atenção de muitos discípulos da família Jian. O movimento de hoje é considerável. Interessante. Meus descendentes da família Jian. Silêncio até surpreender a todos. Nesse momento, uma voz ressoou das profundezas das terras da família Jian. Toda a cidade Shanglu. Os discípulos da família Jian foram alarmados. Todos revelaram expressões de choque. Olhando para a fonte do som, algum ancestral despertou. Até mesmo o ancestral foi perturbado? Os discípulos da família Jian respiraram fundo. O ancestral da família Jian é a base que permite que a família Jian continue até hoje, ainda podendo ser imortal no mundo. No entanto, ele geralmente se retira para o cultivo, sempre cultivando em reclusão. Muitos membros da família Jian nunca verão o ancestral em suas vidas. No entanto, Jian Yunhao atraiu a atenção do ancestral. Isso fez com que muitos membros da família Jian ficassem chocados e sentissem uma glória incomparável. No instante seguinte, um velho de túnica branca e corpo magro apareceu na minha frente. É o quarto ancestral, Jian Shen. Todos reconheceram a identidade do velho. Hoje, o jovem Lorde Yunhao usou o caixão puxado por 9 dragões. O quarto ancestral veio para repreender, certo? TSK. Parece que Jian Yunhao, o jovem mestre, terá problemas. 9 dragões puxando o caixão. É o tesouro ancestral da família Jian. Mesmo sendo o jovem mestre, não se pode mover isso descuidadamente. Vendo a chegada de Jian Shen, eu estava preparado para isso. Descendente Jian Yunhao. Saúdo o quarto ancestral. Enquanto falava, eu peguei uma bolsa de armazenamento. Aqui dentro estão os recursos e benefícios que a família Liu pegou da minha família Jian nos últimos 3 anos. Yunhao está disposto a oferecer metade para compensar o uso do 9 dragões puxando o caixão e os recursos consumidos do clã. Um brilho passou pelos olhos de Jian Shen. Os recursos da família Liu são todas as suas economias dos últimos 3 anos. Você está disposto a abrir mão? Eu balancei a cabeça. Claro que não estou disposto. Porém, sem o cultivo da família Jian. Mudando de assunto, disse sorrindo. Pode ficar tranquilo. Eu, seu ancestral, não vim para repreender. Pelo contrário, pegue esta erva divina. Inesperadamente para todos, Jian Shen realmente tirou uma erva divina. Os discípulos do clã Jian que estavam assistindo a cena, imediatamente seus olhos ficaram vermelhos de inveja extrema. Erva divina! Essa é uma existência extremamente preciosa. Geralmente falando, mesmo as principais potências só têm 1 ou 2 ervas divinas. Embora o clã Jian seja um clã da terra, com fundações profundas, não há muitas ervas divinas. Os outros jovens veneráveis do clã Jian, no máximo, conseguiram algumas gotas do líquido da erva divina, mas ele recebeu uma erva inteira. Meu coração se moveu ligeiramente. Olhei para o quarto ancestral com surpresa. Será que o quarto ancestral percebeu minha intenção de recuar? Corpo-dão eterno. Corpo-dão imortal. Outros talvez não consigam sentir. Mas o quarto tio, um quase imperador, nesse nível de existência, certamente é capaz de perceber a mudança em suas bases. Pensando nisso, eu entendi de repente. No momento seguinte, Jian Shen me levou, num flash, para o templo do Deus Celestial. Família Jian. Templo do Deus Celestial. Você pode enganar os outros, mas não pode enganar nós, os velhos. Nós realmente percebemos sua transformação. E já discutimos um pouco. Decidimos te nomear filho legítimo da família Jian. Filho legítimo. Uma posição ainda maior que o jovem venerável. O único da família Jian. Apenas a geração mais jovem, com as figuras mais notáveis, podem desejar o título de discípulo. Não preciso competir com meus pares. Fui internamente nomeado discípulo da família Jian. Jian Shen pensou que Jian Yunhao estava assustado. O quê? Está com medo? Na verdade, os 8 ramos da minha família Jian estão determinados a obter o título de discípulo. No entanto, vejo seu potencial. E não precisa temer. Eu balancei a cabeça. Não estou com medo. É só que meu corpo está envolvido em muitas coisas. Se eu realmente me tornar um discípulo da família Jian, então hoje, quando eu matar Lu Feng da seita da Grande Espada,
Será o equivalente a declarar guerra à seita da Grande Espada. Jian Shen ficou surpreso. Ele não esperava que o jovem à sua frente pensasse tão profundamente. Que problema é a seita da Grande Espada? Eles realmente se atrevem a criar problemas? Destruir o caminho dele em minutos. Jian Shen não sentiu nada. Posso destruir em minutos. Parece que a minha família Jian é muito mais do que parece. Meu coração se moveu levemente. De repente, pisquei os olhos. Ancestral. Nossa família tem algum segredo escondido? Jian Shen apenas riu. E imediatamente mudou de assunto. A propósito, como um discípulo da minha família Jian, o corpo da mulher é delicado. A pele é como jade branco cremoso. Elegância incomparável. Leve e etéreo. Seus olhos são ainda mais incomuns. Pupilas douradas. Extraordinário e divino. Serva Qingluan. Saúdo, jovem mestre. Qingluan se curvou para Jian Yunhao. Vendo isso, eu nem sei o que dizer. Enquanto isso, do outro lado da família Jian, Huyan. Jian Yunhao foi à sua casa. He. Aquele lambe-botas se arrependeu. Trouxe muitos presentes? Implorando para que eu o perdoe? Querendo que eu, esta senhorita, o perdoe. Liu Hui esperou aqui por um dia e uma noite inteiros. Apenas para esperar que Jian Linxiao saísse do isolamento. Na opinião de Liu Huyan, se ela agarrasse a coxa de Jian Linxiao, ainda precisaria ter medo de Jian Yunhao? Neste momento, os olhos das amigas ao lado dela mudaram. E o tom se tornou muito mais complexo. Huyan, é melhor você ir para casa dar uma olhada. Na capital, o jovem mestre Yunhao levou a guarda negra para sua casa. Liu, eu vi a guarda negra de longe. Eles estavam colocando os corpos de toda a sua família em carroças e puxando as carroças em direção à família Jian. O quê? As pupilas de Liu Hui dilataram gradualmente. Todo seu ser foi atingido por um raio. Jian Yunhao no local. Cale-se! Depois de acordar abruptamente, Liu Huyan gritou. E correu como uma louca. Mas depois de alguns passos, os passos de Liu Huyan pararam. Não, eu não posso voltar. O que eu ganharia voltando? Só o jovem mestre Ling Xiao. Vou esperar que o jovem mestre Ling Xiao saia para me defender. Ao mesmo tempo, dentro do palácio do Deus Celestial, os 4 clãs já partiram. No palácio, restaram apenas eu e King Van, 2 estranhos sozinhos. Não precisa ser tão formal. Relaxe. Eu olhei para King Van, que estava de pé na minha frente, comportada. Obrigada, jovem mestre. King Van fez uma reverência. Um sorriso doce. Ela é muito bonita. Um sorriso encantador. Faz você se sentir revigorado como uma brisa de primavera. Até eu tenho que admitir. O quarto tio arranjou você para ela. Verdadeiramente escolhido a dedo. Reencarnar é realmente uma arte. Claro. Até mesmo alguém nascido em uma família comum como eu pode sentir o calor e o frio da natureza humana. Se você tem dinheiro e poder, seus desejos serão realizados. Se você não tem dinheiro nem poder, os parentes serão frios e distantes. Como uma pedra. Muito mais uma família rica e poderosa como a família Jian. A situação só será mais séria. Afinal, este é o cruel mundo do cultivo. A força é o único fundamento para se firmar. Com força. Você tem tudo. Eu imediatamente me preparei para ir para a câmara interna, para estudar os mistérios da erva construtora de folhas contínuas. Jovem mestre. Aquela senhorita da família Liu Huyan, ainda está do lado de fora da residência do jovem venerável Lin Xiao. King Van disse suavemente. Não importa. Eu vou esperá-la chegar. Eu sorri levemente. Esse sorriso caiu nos olhos de King Van. Seu espírito até vacilou um pouco. Ela é uma discípula proeminente de King da cidade de Jian dos 4 clãs. Embora não seja da família Jian, seu status não é baixo. Inúmeros jovens discípulos da família Jian. Todos a respeitam muito. Um tanto misterioso. Nesse momento, olhando para as costas de Jian Yunhao, King Van pensa sobre Jian Yunhao. Quem é ele afinal? Naquele momento, eu imediatamente peguei muitos tesouros celestiais e terrestres. E também tesouros do povo da família Liu. Sem dizer nada, imediatamente ativei a arte demoníaca devoradora do céu, para refinar todos esses recursos. Aquela grama de espada de 9 folhas mágica fundiu-se no meu corpo.
sob a preparação de recursos massivos. Finalmente foi completamente ativado. Grama de espada de 9 folhas. A lendária e inacreditável criação. Nascido da natureza. Sob acumulação gradual, pode evoluir para uma percepção de espada inacreditável. Em cada folha, existe uma percepção de espada suprema, comparável aos fortes da terra. O lugar criado. Gradualmente, uma peça completa de encantamentos de espada surgiu em minha mente. A grama de espada de 9 folhas tem um total de 9 folhas. O ancestral da família Liu trabalhou duro, mas apenas ativou 1/3 de uma folha. Neste momento, o encantamento de espada de uma folha completa foi completamente ativado por mim. Primeiro encantamento de espada da folha, técnica de espada para cortar o céu. Com certeza, é o método da terra. Tão profundo. A maioria das pessoas não consegue entender. Felizmente, tenho um talento incomparável para a espada. Corpo de espada imortal. Para outro, mesmo alguém como o meu quarto tio, não adiantaria obter este pergaminho. Simplesmente não conseguiria começar. E no momento em que dominei a técnica da espada que corta o céu, todos os cultivadores de espada no mundo não puderam deixar de sentir uma onda em seus estados mentais. Do outro lado da família Jian, dentro da residência de Jian Linxiao, uma aura surpreendente explodiu. Um homem bonito vestido de preto apareceu de repente no ar. Sua testa estava profundamente franzida. Ele fechou os olhos e sentiu cuidadosamente. Os olhos de Liu Huyan do lado de fora da loja brilharam. Jovem Lorde Linxiao finalmente emergiu do isolamento. Huyan está magoada. Huyan tem uma vida difícil. Você deve fazer justiça por Huyan. Liu Huyan. No momento seguinte, Jian Linxiao apareceu na frente de Liu Huyan. Mas agora, Jian Linxiao parecia um tanto distraído. Pouco antes, ele percebeu uma aura aterrorizante. Jian Linxiao. Jian Linxiao ficou ligeiramente surpreso. Em relação a este membro do clã, ele tinha uma alta opinião de si mesmo. Só que entre os dois, não havia muita interação. Os seguidores de Jian Linxiao também contaram o que aconteceu recentemente a ele. O quê? Um ancião do clã apareceu pessoalmente e concedeu a Jian Yunhao uma planta medicinal divina completa? Ao ouvir isso, Jian Linxiao ficou um pouco atordoado. Jovem mestre Linxiao, você não sabe. Aquele Jian Yunhao não te levou a sério. Eu até disse isso na cara dele, que no futuro me tornaria seu seguidor e seguiria suas ordens. E aquele Jian Linxiao? Ele não só me bateu, mas você destruiu toda a minha família Liu. Liu Huyan chorava e soluçava, magoada e furiosa. Você está dizendo que hoje de manhã Jian Linxiao foi e destruiu toda a sua família Liu, e até usou o caixão do dragão adormecido da minha família Jian? Jian Linxiao semicerra os olhos. Sim, jovem Lorde Linxiao. Jian Linxiao sabia que eu me tornaria seu seguidor, mas ainda assim foi tão ousado e imprudente, sem se importar nem um pouco com a sua reputação. Isso é um tapa na cara do jovem Lorde Linxiao. Liu Huyan estava com um olhar magoado, exalando ressentimento. Jovem Lorde Linxiao, você deve fazer justiça pela minha família Liu. Que audácia! Você quer me matar? Jian Linxiao de repente lançou um olhar feroz para Liu Huyan. Aquele olhar cruel assustou Liu Huyan, que se assustou. Recuou alguns passos. Ele ficou perplexo, olhando para Jian Linxiao com incredulidade. Jovem venerável Linxiao, jogue esta mulher para fora da minha família Jian. Volte para onde veio. Jian Linxiao estava extremamente desgostoso. Liu Huyan, na sua próxima vida, você... Não. Eu fiz isso pela sua reputação, jovem venerável. Eu fiz isso pelo seu bem, jovem venerável Linxiao. Iota. Você sabe a identidade de Jian Yunhao? Você sabe quem é o pai dele? A expressão de Jian Linxiao ficou cada vez pior. O pai dele é o rei divino de vestes brancas, Jian Feng. Ele não estava desaparecido há muito tempo? Do que ele tem medo? Liu Huyan parecia um pouco perturbada. Qina nasceu. Que audácia! Os assuntos da minha família Jian não precisam ser julgados por um estranho como você. Jian Linxiao realmente queria esbofetear Liu Huyan até a morte. Entre o povo Jian, quantos podem atrair a atenção do velho ancestral? Mesmo eles sendo jovens lordes, não valeria a pena o ancestral aparecer pessoalmente. Definitivamente há algo de incomum nessa terra abandonada dele.
Um seguidor se aproximou de repente e sussurrou: Jovem mestre, todos sabem agora que Liu Huiyan procurou o jovem mestre, porque não tinha mais a quem recorrer. Provavelmente já chegou aos ouvidos do jovem Lord Jian Funyao, se a deixarmos ir facilmente. O seguidor o induziu com palavras. Como Jian Linxiao não entenderia? Ela acenou com a mão com um pouco de desgosto. É verdade. Uma sobrevivente da família Liu. Então, leve Liu Huiyan pessoalmente, para pedir desculpas àquele inútil. Justamente quando Liu Huiyan estava sendo carregada por vários seguidores para ser levada, Jian Linxiao de repente induziu. Espere um pouco. É melhor eu ir pessoalmente. Caso contrário, não serei capaz de explicar claramente. Se não, não dá para explicar direito. Jian Linxiao segurava Liu Huiyan, que estava pálida, com uma mão, deixando sua própria mansão, indo em direção ao templo do Deus Celestial. Liu Huiyan naquele momento estava realmente envergonhada e furiosa, desejando a morte. Desesperada. Não. Eu não quero ver Jian Junhao. Templo do Deus Celestial. Jovem mestre. Por favor, beba o chá. Qinlan me serviu uma xícara de chá perfumado. A água do chá é a água divina que era tributada à antiguidade. As folhas de chá são as folhas de chá da iluminação do Dão, tesouros da família Jian. Tomando um gole do chá da iluminação do Dão, eu fechei meus olhos ligeiramente, experimentando cuidadosamente. Em um dia, eu quase estou rompendo para o reino do refinamento da alma. Essa velocidade de cultivo, olhando para toda a região de desolação oriental, pode ser considerada não lenta, certo? Neste momento, meu espírito, energia e vitalidade atingiram um pico. Eu me pergunto quando será o próximo check-in. Estou até ansioso por isso. O próximo local de conexão será atualizado? Afinal, esta oportunidade é muito boa. Jin. Local de conexão atualizado. Local. A disputa da coroação da vontade do imperador vizinho. Plataforma da juventude caótica. O que eu pensei, aconteceu. Esta disputa da coroação da vontade do imperador vizinho é para determinar a primeira pessoa na nova geração do imperador vizinho. Praticantes abaixo de 1000 anos são considerados a nova geração. Quantos gênios monstruosos existem aqui? Ainda é desconhecido. Mas eu também tenho confiança em mim mesmo. Eu não tenho medo de competir. Nascido em uma época como esta, não competir é o mesmo que ser um lixo. Neste momento, o pássaro azul atrás de mim disse suavemente: Jovem mestre, alguém está vindo. É a aura do jovem Lord Lin Xiao. Então Lin Xiao finalmente chegou. Meus olhos brilharam ligeiramente. Uma onda de energia espiritual. Eu, que aprendi a arte da espada celestial decapitadora. Estou querendo testar minha espada. E um Al fixou os pés no chão, franzindo levemente a testa, fechado por muitos anos. Faz muito tempo que não venho te visitar. Acompanhado por uma explosão de riso, Jian Lin Xiao entrou no templo do Deus Celestial, seguido por um hesitante Liu Huiyan, com o rosto pálido. Eu semicerro os olhos, sentindo que a atmosfera está um pouco errada. Com essa mulher, ainda não se ajoelhou para me pedir perdão? Jian Lin Xiao não hesitou. Gritou. Comum. O corpo delicado de Liu Huiyan estremeceu, envergonhada e querendo morrer. Mas ela ainda se ajoelhou, prostrada no chão, abaixando profundamente a cabeça, espremendo uma frase por entre os dentes. Liu Huiyan da família Liu. Espada. A espada passou pelo jovem Lord Yunhao. Sinto uma leve diferença. Silêncio. Esta cena caiu nos olhos de Jian Linxiao. Ele sentiu amargura em seu coração. Realmente sofreu um desastre imerecido. No próximo momento, Jian Linxiao cerrou os dentes. Tirou relíquias de seu saco de armazenamento. Zudi. Você também sabe. A disputa pelo rei do domínio do meu domínio Linshu está prestes a começar. O local escolhido foi há 10.000 anos. O trono de lótus azul caótico deixado pelo antigo imperador Qing. Esse trono de lótus azul caótico é extremamente extraordinário. Possui uma enorme quantidade de oportunidades e boa sorte. Não posso participar. Os 10 primeiros lugares da nobreza. Recompensou 2 chaves divinas Tianti. Há rumores de que possuir este item pode entrar no reino secreto do oficial divino Tianti. Por sorte, tenho mais uma. Deixe-me dar a você. Reino secreto do oficial divino Tianti. Dizem que é da Era Antiga. Em um evento de catástrofe incomum,
o local da queda de muitos especialistas incomparáveis. Há até rumores que a imperatriz imortal da Era Antiga também está enterrada aqui. Pode-se imaginar quão grande é o valor da Lagoa Divina Tianqi. Eu não esperava que Jianlin Xiao realmente tivesse uma coisa tão boa. O hospedeiro entrou em contato com as notícias da Lagoa Divina Tianqi. Local de check-in atualizado. Local, Lagoa Divina Tianqi. O sistema realmente revelou outro local. Meu coração se moveu ligeiramente. Entendi as regras do meu sistema. O sistema pode ter vários locais de check-in ao mesmo tempo. E uma vez que eu entro em contato com notícias de certas oportunidades incríveis, também pode atualizar o local de check-in. Boa função. Não precisa se preocupar no futuro em perder qualquer oportunidade. No próximo momento, eu olhei para Jianlin Xiao. Um objeto morto é tão precioso. Irmão Zhu é realmente muito gentil. Falar afiado. Estendi a mão para pegar aquele lago da criação divina. Irmão Zhu, a luta pela morte do clã está prestes a começar. Antes disso, eu gostaria de discutir com alguns especialistas. É bom testar a profundidade da minha própria força. Eu me pergunto se o irmão Zhu estaria disposto a lutar comigo. Jianlin Xiao hesitou. Se eu não estiver enganado, você ainda está no reino do Vale Esmeralda? A diferença entre nós pode ser um pouco grande. Realmente não é apropriado agir. Mal sabia ele que, assim que as palavras foram ditas, meu aura disparou. A luz suave flui ao redor da superfície do meu corpo, quebrando o espelho em um instante. Primeiro nível do reino do refinamento do espírito. Ele já estava no auge do reino do Vale Esmeralda. E bebeu o chá da iluminação. É fácil conseguir um avanço. Nos olhos claros e dourados do demônio, um brilho diferente apareceu. Este jovem mestre da família é realmente diferente. Quanto ele escondeu, afinal? O irmão Zhu tem razão em seu lembrete. O reino da refinação do espírito é realmente diferente. Somente neste reino se pode usar poder mágico. Eu sorri levemente. Jianlin Xiao ficou chocado no lugar. Bom garoto. Eu quis dizer isso? Esta minha boca deve ter sido abençoada. Assim que terminei de falar sobre a sua ascensão, você acendeu. Um momento depois, Jianlin Xiao se acalmou. Que seja. Mas ainda espero que você faça o que puder. Em termos de força, Jianlin Xiao tem uma incomparável confiança. Afinal, Jianlin Xiao tinha acabado de ascender ao reino da refinação do espírito. Os dois caminharam em direção ao exterior do templo do Deus Celestial. Já havia um grupo de discípulos da família Jian reunidos do lado de fora. Todos arregalaram os olhos, olhando para os dois com descrença. Pense, os dois vão trocar golpes. O jovem Lord Ling Xiao é famoso há muito tempo. Ousa desafiar o jovem Lord Jianling Xiao. Até nas profundezas da família Jian, vários olhares discretos são lançados. Já se passaram Jian Yunyao e Jianling Xiao. Jian Yunyao e Jianling Xiao se enfrentaram. Esse garoto realmente só treinou diligentemente por um dia. E já ousa desafiar Jianling Xiao? Não é isso. Ele alcançou o reino de refinamento da alma. Jian Shen ficou surpreso por um momento. Ontem ele ainda estava no reino do fortalecimento ósseo. Mesmo Jian Shen ficou extremamente chocado. Uma mulher de beleza deslumbrante vestida de vermelho. Seus olhos brilham intensamente. Yunyao não é tão simples quanto parece. Quarto irmão, você não era particularmente otimista em relação a Yunyao? Que tal fazermos uma aposta? Aposto que Yunyao não aguenta 3 movimentos. A mulher é Jian Yunqin do terceiro grupo da família Jian. Então vou ser um pouco mais ousado. Embora Yunyao seja extraordinário, afinal, ele está negligenciado há muitos anos. Eu aposto que Yunyao não aguenta 10 rodadas. Jian Xiaotian do grupo 2. Fisicamente robusto. Aparência áspera. Ao mesmo tempo, fora do templo do Deus Celestial, Jianlin Xiao de repente teve uma sensação, como se estivesse sendo visto completamente. Os ancestrais estão olhando. Ele percebeu isso agudamente. Um ataque repentino no coração. Originalmente, uma grande perda de sangue hoje deu a Jian Yunyao uma piscina divina Tianqi. Jianlin Xiao estava um pouco desconfortável. Mas, neste momento, parece, na verdade, pode atrair a atenção dos ancestrais. Isso não lhe daria uma chance de se apresentar aos ancestrais? Não é? Tenha cuidado. Reze algumas vezes. Jianlin Xiao não hesitou mais.
Acumular poder silenciosamente, explodir em fama. Toda pessoa era como uma espada divina afiada pelo vento. Apontar diretamente para Jian Yunhao. Eu também não hesitei. O talento do corpo de espada indestrutível. Ele realmente compreendeu. O movimento de espada de Jian Linxiao. Minhas sobrancelhas franziram ligeiramente. Decidi lançar a surpreendente técnica da espada celestial. Em vez disso, lancei um soco. O sangue jorrou. Este soco realmente criou ondulações no ar. Explosão de poder. Percebendo essa força, as pupilas de Jian Linxiao se contraíram repentinamente, querendo se retirar. Mas já era tarde demais. Bum! A terra pareceu tremer. Sob os olhos de todos, o ataque de espada de Jian Linxiao foi esmagado com um soco. Todo seu braço direito estava quebrando centímetro por centímetro. Seu corpo, como uma bala de canhão, foi arremessado para longe. Um estrondo repentino. Jian Linxiao caiu na praça. O chão de jade branco sob ele rapidamente começou a rachar, estendendo-se por 100 metros. Silêncio. Essa cena fez com que todos os presentes, os discípulos da família Jian que vieram assistir ao espetáculo, ficassem atônitos. Os 4 ancestrais da família Jian, localizados na terra ancestral, abriram a boca. O canto do olho de Jian Xiaotian se contraiu. Isso não está certo. Isso definitivamente não está certo. O grande plano desse garoto, Lin Xiao, ainda não acabou. Ainda não acabou. Suspiro. Ao mesmo tempo, Jian Lin Xiao, deitado no chão, levantou-se desajeitado. Cuspiu um bocado de sangue. Nos olhos de Jian Lin Xiao, além do choque, havia também um traço profundo de terror. Que força terrível é essa? O braço direito de um dragão primordial não seria nada comparado a isso. E eu pessoalmente me sinto um pouco constrangido. Para ser honesto. Só porque, jovem mestre Jian Linxiao, não menospreze o jovem mestre Yunhao. Se aliviar a pressão, seria sem dúvida um insulto ao jovem mestre Yunhao. Os discípulos da família Jian ao redor gritaram, pensando que era Jian Linxiao sendo modesto. O coração de Jian Linxiao doeu intensamente. Ele jura aos céus. Ele absolutamente não estava sendo modesto ou aliviando a pressão. Espero que Jian leve isso mais a sério. A energia mágica dentro do meu corpo surgiu, sem piedade, varrendo uma energia de espada. Brilho da espada. Jian Linxiao também não ousou ser descuidado. Seu físico e corpo não são tão bons quanto os de Jian Yunhao. Mas quando se trata de energia mágica do reino de cultivo, ele está no 8º nível do reino da refinação da alma. Vontade celestial das 10.000 espadas. Jian Linxiao gritou suavemente. Seu corpo condensou inúmeras energias de espada douradas, como um rio dourado brilhante. Todas desceram sobre Jian Yunhao. No entanto, minha energia de espada aparentemente casual quebrou o rio dourado em um instante. Bang! A energia da espada atingiu o corpo de Jian Linxiao. Uma luz dourada floresceu em sua superfície corporal. Um fenômeno de ativação de um tesouro protetor. Jian Linxiao foi atingido como por um raio. E foi arremessado para longe mais uma vez, colidindo com uma parede a 100 metros de distância. Os discípulos do clã Jian ao redor quase arregalaram os olhos, cheios de choque. Eles só trocaram 2 golpes. O jovem mestre Lin Xiao já foi derrubado novamente. Acontece que o jovem mestre Lin Xiao não estava sendo modesto. Ele realmente estava fazendo o seu melhor. Todos perceberam de repente. Com o couro cabeludo dormente. Ouvindo essas palavras. Recuperando-se. Jian Linxiao, coberto de poeira e fuligem. O sangue que Liu Ruia engoliu. Quase foi cuspido para fora. Olhem para o jovem mestre Yunhao. Alguém exclamou de repente. Sem que eu percebesse. Uma espada divina apareceu na minha mão. Na lâmina da espada. A energia da espada se condensou, irradiando um brilho prateado. Aquela vasta energia da espada causava pavor. Todos os presentes ficaram aterrorizados, como se estivessem à beira de um abismo. Técnica da espada celestial desembainhada. Eu estava originalmente preparado para desferir outro golpe após o primeiro. Mas nunca imaginei que este meu irmão de clã não aguentaria. Mas Jian Yunhao também apareceu. Seu reino de cultivo não pode ser medido pelo senso comum. Mesmo Jian Linxiao teria dificuldade em resistir a um golpe dele. O próximo golpe. Jian Linxiao não aguentará. Com esse pensamento, meus pensamentos giraram rapidamente, varrendo o céu com o olhar.
Felizmente, uma espada cortou o céu. Bum! A espada desembainhou. A energia da espada cinza avermelhada se espalhou como um universo de galáxias. Brilhante e deslumbrante. Inúmeras energias de espada foram estranguladas no futuro céu, rasgando as nuvens brancas por todo o céu. O fascínio desta espada é tão fascinante que intoxica as pessoas. Todos ficaram estupefatos. Quebrando o reino do refinamento do espírito. Recorde secular do dom da espada. Pensando nas bênçãos das regras do dom celestial. Uma voz veio do nada. Como um campo de canto de 10.000 seres. Os 4 ancestrais da família Jian. Todos se levantaram. Neste momento, quebrando o recorde secular do dom da espada. Isso representa o poder da espada de Jian Yunhao. Quebrando desde os tempos antigos. Os registros criados por inúmeros gênios do dom da espada. Mesmo que seja uma raça antiga, um grande demônio primordial. Ou mesmo os grandes imperadores das gerações passadas quando jovens. No reino da espada do refinamento divino. Nem mesmo se compara a Jian Yunhao. Este registro é extremamente aterrorizante. Deve ser inquebrável para o dom celestial. Acontece que em cada grande reino, ele tem o benefício de quebrar o recorde do dom celestial. Meu coração se moveu levemente. Nem ele esperava que ainda haveria esta oportunidade. E neste momento, os discípulos da família Jian estão completamente entorpecidos. Não mencionem o choque. Neste momento, o cérebro de todos está em branco. Neste momento, no céu da família Jian, 100 milhas de nuvens se fecham. Raios de luz e sombra. Uma cena como uma miragem aparece no céu. Que gênio incomparável! Na verdade, quebrou o recorde eterno do reino de refinamento divino. Descendentes da família Jian. Verdadeiramente dignos de serem descendentes da raça imperadora. He. Que pena, que pena. Estes são os poderosos da seita ortodoxa no domínio do vazio espiritual. Sentindo o movimento da bênção concedida pelos céus. Olhares projetados de distâncias remotas e ilimitadas. Olhares projetados de distâncias remotas e ilimitadas. Felicidade ao ver uma presa. É apenas emprestando as construções da minha seita da espada da lua, que você pisou no domínio da espada. Pirralho. No futuro, eu certamente desenterrarei seu túmulo. Uma figura demoníaca que se estende entre o céu e a terra. Uma figura demoníaca com 10.000 metros de altura. Falou friamente. A hostilidade da seita da espada da Lu. Claramente. A morte de Lu Feng já foi percebida pela seita da espada da Lu. Até mesmo não apenas o domínio do vazio espiritual. Mesmo os outros domínios. E até mesmo as áreas escuras do vazio fora do céu. Existem especialistas espreitando. He. Na geração anterior, sua família Jian produziu um rei divino de manto branco, Jian Feng. É uma pena que o casal tenha desaparecido logo depois. Esta geração, sua família Jian deve cuidar bem. Não acabe assim. E este garoto acaba sem ossos. Um fim de vida ou morte desconhecido. No céu acima, uma fenda se abriu. Como um olho venenoso escuro. A névoa negra rodopia dentro dele. Um monstro está se condensando e nascendo. Entre vocês, a raça humana, e meu dragão verdadeiro, há uma diferença abismal. A competição pelo rei costumeiro do domínio Linshu está prestes a começar, certo? O orgulho celestial da minha raça também surgirá. Certamente chocará e se moverá. Rios de sangue fluirão. Dragão injustiçado. Um antigo dragão verdadeiro abriu lentamente seus olhos de dragão. Em seus olhos, havia uma intenção violenta e sangrenta. No coração das terras ancestrais da família Jian. Sons da cidade de Jian surgiram repentinamente ao redor, um por um, escondendo a cabeça e mostrando o rabo, ousando atacar Jian Yunhao, arruinando a competição entre os jovens. A regra de que a geração mais velha não pode participar. Então este velho não se importa de morrer para obtê-lo. Mimar. Sopro de precisão. Varrendo os céus. Ao mesmo tempo, uma massa de brilho iridescente desceu do céu e se acomodou firmemente no meu rosto. É a bênção do dom celestial. Em um instante, compreendi um tipo de técnica de ponta inacreditável. Contemplação do Deus demônio. É o dom celestial tão atencioso? Isso é para me tornar imortal? A técnica demoníaca devoradora do céu pode refinar os corpos e a carne dos inimigos, para meu próprio uso, enquanto a contemplação do Deus demônio pode obliterar as almas dos inimigos, nutrir minha própria alma. Devo dizer,
Esta é realmente uma utilização perfeita, extraindo todo o valor. No próximo momento, eu levantei a cabeça e olhei para aqueles velhos monstros. Tanto faz. Eu sou o jovem lorde da família Jian. Devo suprimir todos os inimigos. É claro que estou encarando isso, o olhar do antigo e poderoso competidor. Mas essas palavras nada mais são do que uma provocação. Só que a família Jian não é flor que se cheire, para ser amassada à vontade. Coisinha. Jovem e impetuoso. Audacioso e imprudente. O antigo e poderoso especialista da seita da Lu Jian. Os olhos de Nian matam com rigor, mas antes que ele pudesse terminar de falar, se os jovens não são enérgicos, então eles ainda são chamados de jovens. Eu respondi sem hesitar. Hehe. Então deixe-me ver se você, verme, é realmente tão durão. Desperte na próxima vez. Quando o especialista da seita da Lu Jian estava prestes a agir, apenas ouça Jian Shen bater no céu com a palma da mão. Num instante, o coração se chocou e o espaço se despedaçou. O céu mergulhou na escuridão em um instante. Parece que ouvi alguém resmungar. As estranhas aparições no céu desapareceram gradualmente. Até este momento, os discípulos da família Jian ainda não tinham se recuperado, ainda imersos no momento em que enfrentaram o forte agora há pouco, quando o jovem mestre Yuao se tornou tão durão. Ah, irmã, irmãzinha, minhas pernas estão bambas. O jovem mestre Yuao é tão bonito. Ah, sua pirralha fedorenta. Ele é seu primo. Nesse momento, minha figura brilhou, aparecendo na frente de Liu Huyan. Estava prestes a esbofetear Liu Huyan até a morte. Mas, pensando bem, o canto da minha boca de repente se curvou em um sorriso significativo. Um sorriso profundo. Morrer? É muito barato para ele. Tudo bem. Você pode vazar. Olhei para Liu Huyan. O corpo de Liu Huyan tremeu, olhando chocada para Jian Yunhao. Ele realmente me deixou ir. Será que ele ainda me ama? Não, não, não. Ele destruiu toda a minha família. O coração de Liu Huyan estava tenso há muito tempo, e não se atreveu a dizer muito. Ela baixou a cabeça e partiu cabisbaixa. Todos podiam ver que Liu Huyan desprezava Jian Yunhao. Todos ficaram surpresos. Nesse momento, Jian Yunhao veio ao meu lado, e não havia mais nenhum vestígio de desdém. Você realmente vai deixá-lo ir assim? O amor entre homem e mulher é bom, mas muitas vezes é fatal. Especialmente porque você acabou de destruir toda a família dele. Jian Yunhao gentilmente o lembrou. Eu não desgosto dessa pessoa inteligente. Ele sorriu significativamente. Liu Huyan estava instruindo sua irmã ao lado. Em breve, essas duas irmãs estarão se oferecendo. Homem inteligente. A disputa pela sobrevivência do clã está prestes a começar. Eu também deveria voltar e me preparar. Até a próxima. Eu sorri para Jian Yunhao, e então parti com a Qingluan. Assim que voltei ao templo do Deus Celestial, vi 3 figuras dentro do templo. TSK. Só agora que houve um pouco de movimento. Aqueles velhos inquietos começaram a mostrar suas caras. Seita da Luodong. Long Yan. Demônio Celestial Exterior. Hehe. Falando do mais direto, o segundo filho, Jian Xiaotian, um homem corpulento como uma torre de ferro, sorriu friamente. Yunhao, você também viu. Hehe. Falando do mais direto, o segundo filho, Jian Xiaotian, um homem corpulento como uma torre de ferro, sorri friamente. Yunhao, você também viu. Aqueles velhos estão desesperados para derrubar nossa família Jian, especialmente a seita da Lu Jian. Temo que eles queiram reinar no domínio espiritual vazio, e não obedecem à nossa família Jian. Tudo sobre os 3 ancestrais se encarando. Estavam incrivelmente indignados. Mas eu entendi. A aparição do ancestral é para lhe dar uma pílula de tranquilidade. Mas isso é claramente desnecessário. Os 3 ancestrais podem ficar tranquilos. Esta disputa do primeiro lugar, eu estou determinado a vencer. Quanto às forças como a seita da Lu Jian, eu quero ver como eles vão nos atacar. Eu sorri friamente. Yunhao, a árvore mais alta é derrubada pelo vento. Seu momento agora está no auge. Isso inevitavelmente atrairá o ataque deles. Tenha cuidado. Jian Shen, o quarto tio, disse aos anciãos. Um brilho dourado brilhou nos meus olhos. Vou primeiro para o pavilhão de escrituras da família para meditar. Sairei em um mês.
Os 3 ancestrais ficaram muito aliviados, observando Jian Yunhao partir. Um mês escorreu silenciosamente. A disputa habitual do domínio Lingshu foi realizada conforme o programado. Uma flor de lótus ciano, como uma ilha flutuante, estendia-se no alto. Dezenas de milhões de pessoas de todas as raças reuniram-se neste lugar. 2 mulheres, uma grande e uma pequena. Uma beleza absoluta aparece, atraindo a atenção de muitas pessoas. A mais velha está vestida com elegância, com uma figura alta. As proporções das pernas longas são requintadas. A mulher está segurando uma lolita pela mão. A pequena lolita não é alta. Não é muito velha. É excepcionalmente encantadora. Saia rosa, meias brancas. Grandes olhos pretos brilhantes. Procurando na multidão. Como se quisesse encontrar alguém. Pequeno 1, pequeno 2. Jian Yunhao. O aparecimento das 2 garotas chamou a atenção de muitas pessoas. Naquele momento, a família Zhan de Tianlan. As 2 beldades da família Zhan. Zhan Lingan e Zhan Tianyu. Família Zhan. A força hegemônica do domínio celestial de Tianlan dos 9 domínios orientais, assim como a família Jian. São as linhagens mais fortes em seus respectivos domínios. Além disso, a relação entre a família Zhan e a família Jian não é superficial. O chefe da família Jian da geração anterior, o rei divino de vestes brancas, Jian Feng, já se casou com a filha legítima da família Zhan. Que estranho! A família Zhan do domínio celestial de Tianlan e nós, o Senhor Supremo do domínio de Lingshu. A família Jian tem um bom relacionamento. Mas se vierem para a cerimônia, não há necessidade de enviar 2 santas. Você não entende nada. O jovem Lord Yunhao é como um sobrinho de Zhan Lingan. E também Zhan Tianyu. Quando criança, passou um tempo na família Jian, morando lá por um tempo. E o jovem Lord Yunhao eram amigos de infância. Companheiros desde a infância. O relacionamento deles poderia ser comum? Todos discutiam fervorosamente. Especialmente os homens. Estavam extremamente invejosos. Tia, Jian Yunhao ainda não chegou? Zhan Lingan riu, cobrindo a boca. Tianyu, não fique tão nervoso. Seu primo, como o jovem lorde da família Jian. Como poderia faltar a disputa pelo título de campeão? Um evento tão importante? Ele chegará em breve. O rosto de Zhan Tianyu ficou vermelho. Você por acaso? Claro que não. Não estou ansioso para ver meu primo. Quando as 2 garotas chegaram, na arquibancada, nos assentos VIP, viu-se uma cena inesperada. Jian Shen, do 4º grupo da família Jian, e Qing Lin estavam de guarda. Ao lado de Jian Shen, estava Wu Liande, o ancião de Dalu Jianzong, a imortal dinastia Bu, fundada pelo imperador humano da antiguidade, e o imperador coreano contemporâneo também estavam presentes. Além dessas grandes figuras, os representantes das famílias vassalas da família Lin também compareceram. Na multidão, havia um ancião, com chifres duplos na cabeça, na pele exposta. Podiam-se ver vagamente escamas de dragão. Parecia um elfo. Obviamente não da raça humana. Raça demoníaca. O antigo do domínio do dragão. A exótica raça do verdadeiro dragão. Zhan Ling ficou um pouco surpreso. Nunca imaginei que até mesmo o clã do verdadeiro dragão do domínio do dragão viria para a cerimônia. Irmão Jian, aquele membro do seu clã um tempo atrás, acabei de quebrar. Vendo Jian da dinastia dos registros antigos. Ainda não chegou? O velho Jinshan perguntou como se não se importasse. Wu Liande, o ancião da seita da espada da Lu, sorrindo levemente. Será que ele não se atreveu a vir? Num instante, a atmosfera ficou um pouco estranha. Qualquer pessoa com olhos pode ver a hostilidade da raça dragão verdadeiro em relação à família Jian. Jian Shen estava inexpressivo. Apenas disse calmamente. Se você veio assistir à cerimônia, seja um pouco mais honesto. Não procure problemas. O velho Jinshan estava sorrindo. Irmão Jian, você está exagerando. Como poderia eu, um velho, estar deliberadamente procurando por problemas? Acontece que o gênio da minha raça nasceu. E também encontrei seu domínio do vazio da floresta. A disputa da iniciação começou. Só então eu não pude evitar. Querem que seus descendentes ganhem experiência. O quê? Assim que essas palavras foram ditas, as expressões faciais de todos os presentes mudaram ligeiramente. O jovem e talentoso membro do clã dragão verdadeiro está vindo. E vai participar da nossa
Disputa de irrigação da morte de Lin Shuyu? A expressão solene da corte mortal da imortalidade escureceu, e disse com uma voz grave: Xianbei, o que você quer dizer com isso? Você quer interferir na disputa de irrigação da morte de Lin Shuyu? O ancião da Montanha Dourada ainda não foi destruído. O Liande da seita da Espada da Lua não conseguiu se conter. Não se preocupem, pessoal. A disputa de irrigação da morte de Lin Shuyu nunca estipulou que não é permitido que outros participem. Além de Jian Shen, outros representantes da família presentes também entenderam. Que coisa boa! A seita da Espada da Lua encontrou ajudantes. Mas recrutar o clã dragão verdadeiro é algo diferente. O caso de Lin Shuyu. Quando foi que os clãs demoníacos começaram a interferir? Isto é totalmente domínio humano. Palhaço. Esta seita da lua está um tanto inquieta. Na verdade, juntou-se ao clã demoníaco, com a intenção de atacar a família Jian. Zhang Tianyu observou tudo isso. A tribo Nikyu realmente quer interferir. Justamente neste momento, uma voz veio de longe. As nuvens brancas no horizonte se dispersaram. Uma carruagem puxada por um pássaro divino de 9 cabeças rasgou o céu e chegou. Vendo esta carruagem luxuosa, famílias nascidas na cidade de Shanglu, representa a tendência da próxima era. Elas estão muito familiarizadas com isso. É a carruagem do jovem venerável da família Jian. Ela chegou, sob os olhos do público. Um jovem vestido de branco como a neve. Caiu graciosamente. Caramba! Este é o jovem venerável Yunhao da família Jian? Que gato! As moças presentes. Os olhos das jovens esposas brilham. O olhar fixo em mim. Tenho que dizer. Apenas um salto no tempo. Meu carisma se torna ainda mais extraordinário. Em meu corpo flui uma vaga verdade. Meus olhos brilham ocasionalmente. Afiados e imponentes. Primo. Ainda pairando ao redor. Mostrando suas qualidades. Esta é uma imagem do espírito do caminho da espada. Essa pequena coisa maldita da família Jian realmente pegou o osso de espada da minha seita da Espada da Lua e digeriu completamente. Incapaz, ele pensou com ódio. No entanto, ele ainda não sabe. O osso de espada da Lua não é nada. Meu talento no caminho da espada está muito à frente. É algum tipo de físico supremo do caminho da espada. Corpo da espada da imortalidade. Meu nível de cultivo também chegou a 9º nível do reino do refinamento do espírito. Não só isso. Eu me retirei para o cofre dourado da família Jian e escolhi especificamente manuais secretos relacionados ao caminho da espada para praticar. Neste momento, até eu não tenho certeza de que nível meu caminho da espada atingiu. Jian Yunhao, você chegou. Jian Shen cumprimentou Jian Yunhao entusiasticamente. Ancião ancestral. Seu ancestral realmente quer interferir na minha disputa de playboy sem valor? Eu primeiro me inclinei em direção à força de Jian Shen, e então meu olhar pousou no velho Jinsha não muito longe. Seu ancestral. Assim que essas palavras foram ditas, os representantes de muitas famílias quase riram. Ser rápido na língua não conta para nada. O velho Jinsha olhou levemente para Jian Yunhao. Jian Yunhao, você realmente mudou. Não mais tão inexplicável. A boca está ficando cada vez mais afiada. Entre os discípulos da seita da Espada da Lua, um velho conhecido de Jian Yunhao realmente não conseguiu evitar e saltou para fora primeiro. Era Liu Huyan. Ao lado de Liu Huyan, havia também um jovem de branco com uma aparência notável. A jovem estava de pé com uma espada nas costas, olhando fixamente para Jian Yunhao, com uma intenção assassina avassaladora em seus olhos. O outro olhar é Liu Anil, a irmã mais nova de Liu Huyan. Robusto. Meu poder demoníaco brilhou. Tudo bem? Não foi inesperado para ela. Essas irmãs apareceram. Isso me deu a chance de acabar com elas de uma vez por todas e eliminar todos os problemas futuros. Mulher. Em todo caso, a seita da Espada da Lua também é uma linhagem da raça humana, que tem uma razão para favorecer a raça demoníaca. Sem vergonha. Vergonhoso de fato. Lu Li repreendeu Liu Huyan, enquanto Picareta sorria docemente para Jian Yunhao. Rende os dentes. Faz muito tempo. Zanlingan também se aproximou e acenou para Jian Yunhao com um sorriso, olhando para as duas mulheres à sua frente. Eu hesitei por um momento, mas logo ela se lembrou da identidade das duas mulheres.
Uma é sua irmã mais nova. A outra é sua tia, de 3 gerações depois. Com pouca relação de sangue. Abreviado. Família materna. Zantianil é ainda mais para ela. Uma irmã mais nova com quem cresceu junta. Não se deixe enganar pelo fato de ser alguns anos mais nova que ela. E ainda não ter crescido completamente. Mas sua beleza já apareceu. Quando crescer, inevitavelmente será uma figura que derruba cidades e países. E vendo as duas belas mulheres ficarem do lado de Jian Junyao, o coração de Liu Huiyan afundou imediatamente. Em termos de origem familiar e nobreza, ela, diante dessas duas, sentia-se um pouco inferior. Seja por origem ou beleza e nobreza, ela não se comparava a essas duas. E agora, essas duas jovens nobres estavam todas a favor de Jian Junyao. Ao pensar nisso, Liu Huiyan de repente sentiu uma pontada no coração, e um traço de arrependimento se espalhou por sua mente. O julgamento de ascensão ao palco começou. Justamente nesse momento, a multidão começou a se agitar. No palco da Lótus Azul do Caos, um brilho extraordinário floresceu, e uma enorme estela de pedra cor de sangue apareceu. O julgamento de ascensão ao palco para a competição do Rei da Coroa era, na verdade, a estela do Deus de Sangue. As expressões faciais das pessoas mudaram drasticamente. O velho de Jinshan, da família Hong, levantou-se bruscamente, extremamente impaciente. Beat-Yan, você ainda está esperando? À medida que as palavras do velho caíam, uma figura se elevou. Vi um jovem de Jinshan, correndo para a plataforma do Lótus Azul do Caos. Um soco atingiu a estela do Deus do Sangue. Família Hong. Hong Beat-Yan. Força de 15,23 milhões de Jin. Na estela do Deus do Sangue, inscrições douradas apareceram. Mudou. O clã dragão verdadeiro foi o primeiro a agir. Por um momento, os representantes da família de Lin Shuyu tiveram um brilho nos olhos. Alguns até mostraram desespero. Só eu fiquei um pouco surpreso. Só isso? Isso é o que eles chamam de físico poderoso? Inatamente mais vantajosos que a raça humana. Filhos demônios ainda mais superiores. Todo esse esforço não se compara a si mesmo de um mês atrás. Hehe, irmão Jian. Sinto muito mesmo. Estraguei seu Lin Shuyu na grande competição pelo título de Rei da Irrigação. Mil desculpas. O velho de Jinshan disse sorrindo. Mas o tom não continha o menor traço de arrependimento. A expressão de Jian Shen era feia, sem dizer uma palavra. Maldito. Essa maldita raça dragão verdadeiro. Vieram de propósito para arruinar os grandes planos de Lin Shuyu. O teste para subir ao palco e se provar é o que qualifica você a subir. E esse teste para subir ao palco e se provar não é fixo. Desta vez, o teste da estela do Deus do Sangue é para testar a força física dos prodígios de cada raça. Somente superando a si mesmo a cada vez. Apenas com talento se passa no teste. Mas agora, essa intervenção do clã do dragão verdadeiro. Long Datian desferiu um golpe com uma força colossal de milhões de Jin. É o mesmo que acabar com a esperança de qualquer um subir ao palco depois. Afinal, nosso povo humano, em termos de físico, é inerentemente mais frágil que o clã demoníaco. Ouvindo isso, eu entendi. Não é à toa que as expressões de todos estão tão feias. Irmão Jian, sinto muito mesmo. Parece que o prodígio do seu clã, embora tenha a chance de ver o soberano celestial transcendental, não poderá mostrá-la. O velho da Montanha Dourada não se mostra culpado. Uma falsidade que dá nojo. Liu Huiyan também se alegra, rindo secretamente em seu coração, e te lança um olhar provocador. Jian Yunyao, você vê o quão poderoso. Mas de que adianta ser difícil? Você nem sequer está qualificado para subir ao palco e competir. Dispersar. Sênior Jian. Este júnior se despede. O Lian olhou para o rosto. O sombrio Jian Shenji. Dispersar. Por que dispersar? Quem será o vencedor desta competição de potes? Ainda não foi decidido. Por que tanta pressa em ir embora? De repente, eu falei.